Nunca imaginei que compartilharia esta história fora das paredes do meu consultório. Como psiquiatra, aprendi a separar o profissional do pessoal, mas este caso rompeu todas as barreiras que construí. As noites se tornaram momentos de tensão. Acordo sobressaltado, com a roupa grudada no corpo pelo suor frio, sentindo olhos invisíveis me observando das sombras do quarto. Foi em 2019 que tudo começou, numa clínica modesta que adaptei no segundo andar da minha casa em Querétaro. Um lugar tranquilo, perfeito para atender jovens estudantes que vinham à cidade e enfrentavam ansiedade, pressão acadêmica ou depressão. Nada na minha formação poderia ter me preparado para o que estava por vir. Diana chegou em uma tarde chuvosa de março, acompanhada pela tia. Tinha 20 anos e vinha de uma pequena cidade do sul. O que mais me chamou a atenção não foram suas palavras iniciais, mas as profundas olheiras que emolduravam olhos inquietos que percorriam o teto como se rastreassem algo em movimento. Pediu para falar comigo sozinha. Quando a porta fechou, o verdadeiro relato começou. Vim estudar medicina há 6 meses, explicou ela, contando como alugou um pequeno apartamento próximo à faculdade com outra estudante. A convivência azedou rapidamente, e em poucas semanas a colega decidiu sair. Diana passou a morar sozinha, e foi quando os primeiros sinais apareceram. Inicialmente, suspeitei de um quadro típico de ansiedade, nada incomum para uma jovem longe de casa enfrentando a pressão de um curso exigente como medicina. Porém, à medida que ela falava, uma sensação estranha crescia dentro de mim. Algo nos detalhes de seu relato soava diferente dos casos habituais de transtornos de ansiedade. Doutor, toda noite escuto um tic-tac, disse com a voz baixa e firme. Não tenho relógios no apartamento. Procurei em cada canto, desmontei móveis, verifiquei atrás das paredes, nunca encontrei nada. Mas o som continua, sempre depois que escurece. O relato evoluiu para algo ainda mais perturbador. Diana passou a ouvir o que descrevia como um sapo coachando dentro das paredes. Explicou como descobriu um ponto específico, próximo a uma tomada elétrica, onde o som era mais claro. O estranho é que só ouço quando estou em casa, relatou sua voz tremendo ligeiramente. Uma vez gravei com meu celular, bem na hora em que o coachar estava mais forte. Suas mãos tremiam quando me mostrou o telefone. Escute, pediu. No áudio, apenas silêncio absoluto. Quando ergui os olhos da tela, lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Mantive minha expressão neutra, embora internamente as engrenagens analíticas girassem a toda velocidade. Os sintomas sugeriam um possível quadro psicótico inicial ou esquizofrenia em seus primeiros estágios. Contudo, a lucidez com que narrava, a precisão dos detalhes e principalmente a angústia genuína em seus olhos me fizeram considerar tudo com extrema atenção. Durante as semanas seguintes, nossos encontros se intensificaram. Diana revelou que as vozes haviam começado. Não eram vozes ameaçadoras, mas comentaristas de suas ações cotidianas. Quando lavo as mãos, uma voz murmura: "Você está lavando as mãos." Se como algo, a voz diz: "Você está mastigando o alimento, está engolindo." Com o tempo, explicou que as vozes passaram de simples narrações para comandos diretos, ordens para levantar, andar até determinado local, abrir portas. O pior, confessou com evidente desconforto, é que meu corpo obedece automaticamente, como se não fosse mais meu. Numa madrugada de abril, meu telefone vibrou às 3h12. Era uma mensagem de voz de Diana. Entre soluços, contava que havia visto algo no espelho do banheiro. Não seu reflexo, mas uma silhueta atrás dela. Uma forma humana borrada, olhos fundos, boca parcialmente aberta. Pensou ser efeito do cansaço extremo, lavou o rosto com água fria, respirou fundo, mas ao olhar novamente, a figura continuava lá, agora mais próxima. Sugeri hospitalização imediata. Ela recusou
categoricamente. Se eu sair daquele apartamento, algo terrível vai acontecer, insistiu. Quando pressionei, revelou algo que ficaria gravado em minha memória. Eles vivem dentro das paredes. Não querem que eu vá embora. A frase foi dita sem dramatismo, como quem relata um fato mundano, e isso a tornou ainda mais inquietante. A gravidade da situação exigia uma ação não convencional. Solicitei permissão para visitar seu apartamento, o que ela aceitou após hesitação. O edifício em si já transmitia uma sensação opressiva. Uma construção dos anos 70, com concreto rachado e paredes descascando. O silêncio nos corredores tinha uma qualidade quase palpável, estranha para um prédio em área universitária que deveria pulsar com a energia de jovens. No terceiro andar, Diana abriu a porta. O contraste com a estudante de medicina que conheci inicialmente era chocante. Seu cabelo estava embaraçado, as roupas com manchas e o cheiro de alguém que não se banhava há dias preencheu minhas narinas. O odor de mofo e ar estagnado dominava o ambiente. Na cozinha, louça suja se acumulava, mas foram as paredes que capturaram minha atenção. Centenas de desenhos cobriam praticamente toda a superfície disponível, feitos com canetas, lápis coloridos, até mesmo batom, mostravam figuras alongadas com olhos negros e bocas desproporcionalmente grandes. Entre os desenhos, frases repetidas em caligrafia frenética. Não abra a porta, eles escutam, e não confie quando as luzes acendem. No quarto, um caderno aberto no chão revelou páginas e mais páginas com as mesmas palavras escritas obsessivamente. Eles estão embaixo. Quando perguntei o significado, Diana simplesmente apontou para o chão. Então, com movimentos deliberadamente lentos, agachou-se e colocou o ouvido contra o assoalho de madeira antiga. É aqui que ouço o coachar, sussurrou. Algo na convicção absoluta em sua voz me fez aproximar. Foi nesse momento que experimentei algo que desafiou minha formação científica. Um som baixo, rítmico, como um murmúrio abafado, parecia vir de sob o piso. Não era o tipo de ruído que poderia ser explicado por encanamento antigo ou estrutura do prédio. Tinha uma qualidade quase intencional. Afastei-me instintivamente. Naquele instante, tomei uma decisão profissional firme. Diana, você precisa de tratamento especializado imediatamente. Desta vez, não aceitei recusa. Contactei sua tia e, juntos, conseguimos interná-la em uma instituição psiquiátrica particular na mesma semana. O que se seguiu foram os dias mais perturbadores da minha carreira. Os relatórios da equipe médica descreveram comportamentos progressivamente mais preocupantes. Primeiro, monólogos constantes onde Diana repetia que eles sabiam da sua traição. Depois, automutilação. Tentou arrancar as próprias unhas com os dentes. Finalmente, recusa total de alimentos, alegando que a comida estava contaminada com algo que chamava de estática. O diagnóstico oficial foi esquizofrenia paranoide em fase aguda, e o tratamento medicamentoso começou imediatamente. Após um mês de internação, Diana mostrou sinais significativos de melhora. Retornou ao meu consultório para acompanhamento ambulatorial. O tratamento parecia estar funcionando. Ela relatou que as vozes haviam cessado. No entanto, antes de sair, entregou-me um envelope pardo. O que é isso? Perguntei. Uma chave para o depósito no subsolo do prédio, respondeu com uma calma inquietante. Se quiser realmente entender, vá lá. Dentro do envelope encontrei uma chave enferrujada e um papel com um endereço escrito à mão. Escolhi não investigar. Aquilo claramente representava uma persistência do seu delírio. Destruí o papel e descartei a chave, focando no tratamento continuado que parecia estar produzindo resultados positivos. 2 semanas atrás, essa decisão voltou para me assombrar. O antigo edifício, onde Diana morava, foi demolido para dar lugar a um novo empreendimento.
Durante a escavação, os trabalhadores descobriram algo que não constava em nenhuma planta original. Um espaço subterrâneo completamente isolado, selado com concreto, sem entradas aparentes. Um ex-paciente que trabalha na Defesa Civil me ligou. Doutor, lembra daquela estudante de medicina que você tratou em 2019? Aquela que morava no prédio da Rua Constituintes? Seu tom de voz me gelou a espinha. Encontramos algo que você precisa saber. As autoridades proibiram o acesso da imprensa ao local da descoberta. Meu contato me contou, sob condição de sigilo absoluto, que no espaço selado encontraram restos humanos, vários de diferentes épocas. Mas o que realmente me deixou sem chão foi saber que nas paredes internas, marcadas com objetos metálicos, estavam gravadas exatamente as mesmas frases que vi nos desenhos de Diana. Não abra a porta, eles escutam. Não confie quando as luzes acendem. Desde aquele telefonema, meu sono desapareceu. No silêncio da madrugada, às vezes percebo um som rítmico e distante, como um relógio que não possuo. Na noite de ontem, enquanto escovava os dentes antes de mais uma tentativa frustrada de dormir, tive a nítida sensação de que uma voz sussurrou dentro da minha cabeça. Você está limpando seus dentes agora. Não sei mais o que pensar. Sempre acreditei nos limites claros da mente humana e seus distúrbios. Agora me pergunto se existem coisas que vão além da nossa compreensão científica, fenômenos que escapam às classificações da psiquiatria moderna. O que sei com certeza é que depois de conhecer Diana, algo fundamental mudou em minha percepção do mundo. E nas noites mais silenciosas, quando acordo sobressaltado, tenho medo de que os sons que ela descrevia estejam lentamente se tornando audíveis para mim também, chamando-me para um lugar que não quero conhecer. A vida de um psicólogo clínico raramente é tranquila. Nos meus 12 anos de profissão, aprendi que nossa mente absorve as dores alheias como uma esponja. Somos treinados para isso, é verdade, mas certos casos penetram além das defesas profissionais. São histórias que não se apagam, que nos acompanham nas noites solitárias e nos deixam encarando o teto por horas, revirando cada detalhe, cada palavra não dita. Foi em 2019 que conheci um desses casos que me marcou para sempre. Eu trabalhava num centro comunitário em Aguascalientes, oferecendo atendimento gratuito para quem não podia pagar. Meus pacientes geralmente eram adultos lutando contra a ansiedade, depressão ou as marcas da violência doméstica. Quando abril chegou, recebi um encaminhamento diferente. Mateus, um garoto de apenas 8 anos, enviado por sua escola, devido a comportamentos que os professores não conseguiam compreender. Nossa primeira sessão ficou gravada na minha memória. O menino entrou na sala estudando cada canto com olhos arregalados, como um pequeno animal assustado avaliando uma possível armadilha. Ao seu lado estava sua avó materna, uma senhora de expressão cansada, que explicou a situação enquanto Mateus se encolhia na cadeira. Segundo ela, a mãe do garoto trabalhava em horários exaustivos e, recentemente, o pequeno havia desenvolvido um padrão perturbador. Acordava gritando durante a noite e, mais de uma vez, foi encontrado encolhido junto à porta de entrada, como se tentasse fugir. Crianças fazem isso quando sentem falta de atenção. A avó comentou com um dar de ombros resignado. Não havia alarme em sua voz, apenas uma aceitação fatalista, como se os terrores noturnos do neto fossem apenas uma fase inconveniente. Limitei-me a ouvir. Meu trabalho não era julgar, mas entender. As 2 primeiras sessões com Mateus foram silenciosas. Ele preferia se comunicar através de desenhos, sempre executados com o mesmo lápis preto. Cada ilustração seguia um padrão inquietante. Casas com telhados em ponta, portas levemente abertas e sombras densas projetadas nas janelas.
O elemento mais perturbador, porém, era a figura sem rosto que aparecia em cada desenho, sempre parada no batente da porta, como um guardião sombrio observando o interior. Essa figura aparece nos seus sonhos? Perguntei várias vezes, recebendo apenas um tímido aceno afirmativo. Como você chama essa pessoa? Insisti numa das sessões. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Foi quando percebi que não estávamos lidando com um simples pesadelo infantil. Na terceira sessão, Mateus continuou desenhando, mas começou a adicionar mais detalhes às casas. Cortinas nas janelas, uma pequena bicicleta no jardim, um gato no telhado. A figura sombria, no entanto, permanecia inalterada. Quando perguntei se ele queria me contar algo sobre ela, apenas balançou a cabeça negativamente e continuou desenhando. Para o quarto encontro, preparei uma abordagem diferente. Trouxe uma caixa com bonecos de madeira articulados e pedi que montasse sua família. Com movimentos deliberadamente lentos, ele selecionou uma peça feminina de cabelos longos para representar sua mãe, uma figura mais velha para a avó e um boneco pequeno com a cabeça inclinada para si mesmo. Hesitou por um momento antes de pegar uma peça negra e sem detalhes no rosto, colocando-a precisamente na entrada de uma porta que desenhou em uma folha separada. Quem é esse? Perguntei apontando para a figura negra. É só ele, respondeu quase num sussurro, a primeira frase completa que me dirigiu. Após essa sessão, Mateus começou a se abrir gradualmente. Contou-me que a figura vinha durante a noite, sempre parando na porta do seu quarto, sem entrar, mas observando constantemente. Às vezes ele fica lá a noite toda, explicou em voz baixa, falando coisas que não entendo. De acordo com o garoto, certa vez viu a figura atravessar a sala sem tocar o chão. Grito para a minha mãe, mas ela nunca escuta. Conversei com a avó após essa revelação, sugerindo que prestasse mais atenção ao comportamento do menino. Recomendei que observasse sinais físicos como marcas inexplicáveis, mudanças bruscas de humor ou reações específicas diante de certas pessoas. Ela agradeceu com um sorriso educado, mas seus olhos revelavam ceticismo. Para ela, eram apenas fantasias infantis. A virada na história aconteceu durante uma atividade com cartas ilustrando diferentes emoções. Mateus estava segurando a carta do medo quando disse abruptamente: Rogério veio ontem à noite, ficou parado no corredor até amanhecer. O nome me pegou de surpresa. Quem é Rogério, Mateus? Houve um momento de silêncio pesado antes da resposta. O namorado da minha mãe. Aquele nome não tinha significado especial para mim, mas o tom com que o menino o pronunciou me causou um arrepio. Falava como se descrevesse algo que já não pertencia completamente ao mundo dos vivos. Com cuidado, sem pressioná-lo, pedi que me contasse mais sobre Rogério. Ele vem quando minha mãe está dormindo, explicou Mateus, desenhando linhas abstratas numa folha em branco. Primeiro vem o cheiro, parece madeira molhada e carne estragada na geladeira. De acordo com o menino, o odor sempre o acordava antes mesmo de ouvir os sussurros. Ele fica parado na porta, olhando, como se quisesse entrar, mas não pudesse. Um calafrio percorreu minha espinha, enquanto o escutava. Era um relato que parecia mais apropriado para uma sessão de espiritismo do que para um consultório de psicologia, mas meus anos de experiência me ensinaram a nunca descartar prematuramente o que parece impossível. Por trás de histórias aparentemente sobrenaturais, muitas vezes se escondem verdades terríveis, mas muito humanas. Através da avó, consegui marcar uma sessão individual com a mãe de Mateus. Era uma mulher jovem, com olheiras profundas e mãos que não paravam de se mover, sinais claros de ansiedade crônica. Compartilhei com ela os relatos do filho, tomando cuidado para não soar acusatório. Inicialmente, ela descartou tudo como produto da imaginação infantil. Rogério é um bom homem, defendeu ela, evitando meu olhar. Mal passa tempo em casa e nunca ficaria lá se eu não estivesse presente.
Mas quando mencionei o cheiro específico que Mateus havia descrito, algo mudou em sua expressão. Suas mãos pararam de se mover e um silêncio tenso se instalou na sala. Depois de alguns momentos, ela admitiu que, de fato, uma vez encontrou Rogério parado na porta do quarto do filho no meio da noite. Quando questionado, ele simplesmente disse que estava indo ao banheiro. "E isso não te pareceu estranho?" perguntei gentilmente. "Ele disse que estava meio sonâmbulo", justificou ela. Mas a insegurança em sua voz traía a fragilidade daquela explicação. Após essa conversa, perdi contato com a família. A mãe cancelou todas as sessões agendadas e minhas tentativas de contato foram ignoradas. O caso se juntou à longa lista de histórias incompletas que todo psicólogo acumula ao longo dos anos. Aqueles pacientes que desaparecem antes que possamos realmente ajudá-los. Quase um mês depois, quando já pensava em arquivar o caso, recebi uma ligação no final do expediente. Era a avó de Mateus, a voz entrecortada por soluços. Entre frases desconexas, conseguia entender o essencial. A mãe do menino havia armado uma espécie de tocaia. Fingindo dormir no sofá da sala, ela viu Rogério entrando sorrateiramente na casa, usando uma chave que não deveria ter. Com o celular preparado, ela o seguiu silenciosamente e conseguiu fotografá-lo no exato momento em que ele se curvava sobre a cama onde Mateus dormia. Confrontado, Rogério fugiu em pânico, escapando pela janela do banheiro que dava para os fundos da casa. A polícia levou 3 dias para localizá-lo. Na casa de Rogério, encontraram evidências que confirmavam as piores suspeitas, objetos cuja natureza prefiro não detalhar aqui, mas que não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Nunca mais vi Mateus ou sua família, que se mudou para outro estado em busca de um novo começo. Mas o caso deixou marcas profundas em mim. Às vezes, caminhando pela minha própria casa à noite, tenho a impressão fugaz de ver uma silhueta parada na penumbra do corredor. E lembro das palavras de Mateus, ditas em uma de nossas últimas sessões. Ele só consegue entrar se você não estiver olhando para ele. Uma frase aparentemente infantil, que, no entanto, captura perfeitamente a natureza dos predadores. Eles prosperam na nossa cegueira voluntária, no nosso silêncio cúmplice. Por isso, desde então, durmo com todas as portas fechadas e mantenho uma luz acesa no corredor. Não por medo de fantasmas, mas como um lembrete constante de que os monstros reais se escondem à plena vista, contando com nossa relutância em enxergá-los. Na clínica de saúde mental onde trabalho em Mérida, Yucatán, atendi centenas de pacientes ao longo de meus 15 anos de carreira como psiquiatra. Sou a doutora Yolanda Santos, e entre todos os casos que cruzaram meu caminho, existe um que se recusa a abandonar minha memória. Este relato serve como testemunho do inexplicável, um registro permanente daquilo que presenciei quando as leis da realidade se dobraram diante de meus olhos treinados pela ciência. Igor Valente, 37 anos, procurou minha ajuda em abril de 2019. Contador meticuloso, sem irmãos e nunca casado. Ele mostrava sinais evidentes de estresse quando entrou em meu consultório pela primeira vez. O motivo de sua consulta era o rápido declínio cognitivo de sua mãe, Helena. Ela gradualmente perdia a capacidade de comunicação e começava a confundir os rostos familiares. Embora o diagnóstico de demência vascular já estivesse confirmado por especialistas, Igor recusava-se firmemente a interná-la em uma instituição especializada. Estava determinado a cuidar dela pessoalmente na antiga casa colonial, onde ela havia nascido e crescido. Nas primeiras sessões, identifiquei um padrão típico de luto antecipado. Igor descrevia meticulosamente os sintomas de sua mãe:
O desinteresse crescente pelo ambiente, os períodos de esquecimento, a repetição constante de frases sem sentido e um comportamento peculiar, a insistência dela em manter aberta a porta do guarda-roupa. Considerei isso apenas mais uma manifestação da doença, semelhante à tendência de colecionar objetos aleatórios ou esvaziar gavetas repetidamente. Orientei Igor a não dar atenção excessiva a esses comportamentos e prescrevi medicação suave para aliviar sua ansiedade. Durante os 5 meses seguintes, nossas sessões transcorreram normalmente, com progresso moderado no tratamento da ansiedade de Igor. A situação mudou drasticamente em 6 de setembro, quando ele chegou ao consultório visivelmente perturbado. Olheiras profundas marcavam seu rosto e, antes mesmo de sentar, fechou completamente as cortinas da sala. Com mãos trêmulas, arregaçou as mangas, revelando diversos arranhões auto-infligidos. Fiz isso para ter certeza de que estou acordado, explicou, antes de relatar repetidamente os eventos noturnos que o atormentavam. Segundo Igor, todas as noites, por volta das 3 da madrugada, de seu quarto adjacente ao de Helena, ele ouvia uma sequência de sons inquietantes. Primeiro, o rangido das dobradiças do guarda-roupa, seguido por um baque surdo, como se algo pesado tocasse o chão, e depois passos lentos e metálicos pelo assoalho. Ao verificar o quarto da mãe, invariavelmente encontrava a porta do armário totalmente aberta, e Helena com uma expressão facial que ele não conseguia definir. Não era medo nem alegria, mas uma espécie de antecipação ansiosa. Em meu relatório oficial, omiti o detalhe mais perturbador. Igor jurava que sua mãe, nessas ocasiões, olhava fixamente para o teto e murmurava um som incompleto, como se tentasse pronunciar uma palavra cujo final ela esquecia antes mesmo de completá-la. Minha responsabilidade profissional exigia uma avaliação domiciliar para descartar hipóteses graves, como delírios compartilhados, maus tratos ou alucinações induzidas por substâncias. Agendamos uma visita para 11 de setembro, às 18 horas. A residência dos Valente era uma construção imponente de paredes ocre desbotado, janelas altas e corredores extensos que pareciam se prolongar indefinidamente. O ambiente inteiro exalava um cheiro persistente de umidade antiga. Encontrei Helena balançando suavemente em uma rede na sala principal. Seu olhar vago percorria o ambiente sem foco definido. Igor, apesar de visivelmente exausto, recebeu-me com educação e me conduziu pelo interior da casa. Gostaria de ver o quarto de sua mãe, solicitei. O cômodo era espaçoso, dominado por um grande armário de mogno embutido na parede norte. As 2 portas robustas não possuíam fechaduras ou travas. Examinando mais atentamente, notei marcas verticais profundas no batente, semelhantes a sulcos feitos por algo pontiagudo arrastado repetidamente contra a madeira. Quando questionei sobre essas marcas, Igor afirmou categoricamente nunca tê-las causado. Às 19 horas, acompanhei Helena durante o jantar. Em completo silêncio, ela segurava a colher com visível dificuldade, enquanto pequenas porções de sopa caíam sobre sua roupa. A cada 3 ou 4 minutos, com precisão quase cronometrada, ela girava lentamente a cabeça para observar o corredor escuro que levava ao seu quarto. Nessas ocasiões, seus lábios formavam aquela expressão peculiar que Igor havia mencionado, algo entre expectativa e reconhecimento. Quando o relógio marcou 21 horas, propus estender minha observação até às 3 da madrugada, horário em que os fenômenos relatados por Igor supostamente ocorriam. Ele aceitou prontamente, visivelmente aliviado por não enfrentar sozinho mais uma noite. Antes que Helena se recolhesse, acompanhei-a ao quarto. Com uma clareza surpreendente que contrastava com seu estado habitual, ela apontou diretamente para o armário e articulou algo que soou distintamente como amigo.
Em seguida deitou-se, fechou os olhos e exalou profundamente, com uma expressão de tranquilidade. Contrariando o hábito da paciente, fechei completamente as portas do guarda-roupa. Apaguei a luminária do quarto, mantendo apenas uma pequena luz indireta no corredor, e posicionei-me numa cadeira próxima à cama, com o meu bloco de anotações. Igor permaneceu em seu próprio quarto, conforme combinamos, com a promessa de não intervir, exceto em caso de emergência. Às 2h54, registrei o primeiro som anômalo, um impacto seco dentro do armário, como se algo tivesse se movido contra a madeira interna. Menos de 1 minuto depois, observei com incredulidade crescente a porta do móvel abrindo-se lentamente, sem qualquer intervenção visível. A escuridão dentro do armário parecia mais densa que o normal, quase palpável. E dessa penumbra emergiu algo que desafiava toda a lógica. Primeiramente, surgiram 2 extensões finas e articuladas que tocaram o piso, extremidades que lembravam pernas, mas com proporções inumanas. Estendiam-se até o topo do batente da porta, dobrando-se em ângulos impossíveis, como andaimes cobertos por um material escurecido e desgastado. A entidade precisou se contorcer várias vezes para conseguir sair completamente do espaço confinado. Quando finalmente emergiu por completo, constatei que sua cabeça quase alcançava o teto e que usava algo semelhante a um chapéu de abas largas, ocultando seu rosto nas sombras. O mais perturbador era o silêncio absoluto. Nem mesmo quando aqueles imensos membros inferiores tocavam o assoalho, produziam qualquer som. Todo o ambiente pareceu cristalizar-se num instante congelado. Eu, profissional treinada para identificar alucinações e distúrbios psicóticos, senti um medo primitivo paralisar cada músculo do meu corpo. A aproximadamente 2 metros de distância, a figura ajustou sua postura impossível e moveu a cabeça num gesto calculado, como se medisse com exatidão matemática a distância até Helena. Nesse momento, Helena abriu os olhos. Sua expressão transformou-se completamente. Não demonstrava temor, mas um tipo de reconhecimento afetuoso, quase infantil. Levantou sua mão trêmula num gesto claro de convite. A entidade inclinou-se em sua direção. O chapéu moveu-se parcialmente para meu lado, permitindo que eu vislumbrasse uma estrutura óssea mandibular distorcida, coberta por uma pele ressecada e aderida. Não havia olhos visíveis, apenas um brilho tênue, azulado, onde as órbitas deveriam estar. O terror me imobilizou completamente. Minha mão direita, a centímetros do interruptor da luminária, parecia petrificada. A entidade permaneceu imóvel por um tempo que pareceu eternizar-se, até que Helena pronunciou com voz frágil, mas claramente audível: "Fique." Essa única palavra quebrou meu estado de paralisia. Num movimento reflexivo, consegui acionar o interruptor. A luz preencheu o ambiente instantaneamente e, para meu assombro, o armário estava novamente fechado como eu o havia deixado originalmente. Helena dormia tranquilamente, seu rosto sereno. A figura alta havia desaparecido sem deixar vestígios. As únicas evidências da experiência eram minhas mãos geladas, agarradas ao bloco de anotações, o suor frio escorrendo por minha coluna e uma sensação vibratória, como um zumbido metálico, persistindo em meus ouvidos. Instintivamente, abandonei o quarto e fui encontrar Igor. Em seu quarto ele estava sentado na beira da cama. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Nossos olhares se encontraram e imediatamente compreendi. De alguma forma, mesmo isolado em outro cômodo, ele havia sentido a presença da entidade. Não trocamos palavras, não havia necessidade. O impacto daquela noite me obrigou a suspender minhas atividades profissionais por 10 dias. No dia 25 de setembro, ainda tentando processar o ocorrido, recebi uma ligação urgente de Igor. Helena havia falecido durante a madrugada. O relatório médico oficial indicou parada respiratória, comum em pacientes com demência avançada.
Apesar de minha relutância interna, aceitei o pedido de Igor para uma última visita antes da cremação do corpo. Cheguei à residência ao meio-dia. Um caixão simples estava posicionado na sala principal, e sobre ele, Igor havia colocado uma fotografia antiga, a única que preservava de Helena em sua juventude. A claridade que penetrava pelas venezianas projetava sombras alongadas nas paredes, criando um padrão inquietante de formas escuras. Em silêncio, Igor conduziu-me até o quarto de Helena. O que vi dissipou qualquer esperança de explicação racional para os eventos. O armário estava completamente destruído, suas portas arrancadas violentamente das dobradiças, com fragmentos de madeira espalhados pelo chão. As marcas de ruptura na madeira sugeriam que algo havia forçado a saída de dentro para fora, com uma força descomunal. Na parede interna do móvel, identifiquei uma marca negra oval, precisamente do tamanho de uma pequena porta, coberta por um material semelhante a carvão. Aproximando-me cautelosamente, percebi que o contorno possuía uma forma irregular, orgânica, como se a superfície tivesse sido queimada a partir do interior, criando uma abertura agora selada por uma substância escura. Recusei-me a tocar aquela superfície. Um odor peculiar emanava dali, uma combinação de terra úmida e ferro oxidado que lembrava inequivocamente sangue envelhecido. Após os serviços funerários, Igor decidiu vender a propriedade imediatamente. Ofereci ajuda com a organização dos pertences. No dia da entrega das chaves aos novos proprietários, ele me estendeu um pacote pequeno embrulhado em tecido. Ao abri-lo, reconheci um chapéu preto antigo de abas largas, idêntico ao que havia visto na entidade. Igor explicou tê-lo encontrado encaixado num espaço impossível atrás de uma cômoda pesada. Instintivamente, recusei o objeto e insisti enfaticamente que ele o destruísse. Igor concordou, mas no momento em que tentou segurá-lo novamente, suas mãos tremiam tanto que o chapéu escorregou ao chão. A aba dobrou-se ao impacto, revelando uma etiqueta interna manuscrita com caligrafia antiga, contendo apenas o nome Helena. Nossas comunicações cessaram abruptamente depois desse dia. Todas as tentativas de contato falharam. Seus números telefônicos foram desativados e seus perfis nas redes sociais removidos. Pesquisei em hospitais e instituições locais, consultei autoridades, tudo sem sucesso. Algumas vezes, imagino que Igor conseguiu reconstruir sua vida longe de Yucatán, em algum lugar distante onde pudesse começar de novo. Outras vezes, nas noites em que o vento faz as sombras dançarem em meu quarto, pergunto-me se ele não estará escondido em algum refúgio onde não existam armários, passagens ocultas ou entidades que respondem apenas ao chamado daqueles que amamos e que gradualmente vão se transformando em outra coisa, além de nossa compreensão. Prefiro manter minha identidade em sigilo. Trabalho como assistente administrativa em uma clínica de saúde mental há mais de 7 anos. O estabelecimento ocupa um casarão histórico no centro da cidade, com aquele tipo de atmosfera que só prédios antigos conseguem ter. Meu chefe, um psicólogo respeitado pela comunidade médica, carrega consigo décadas de experiência, uma natureza reservada e hábitos tão meticulosos que beiram a obsessão. Minhas tarefas diárias incluem gerenciar agendamentos, atender telefonemas, receber os pacientes e organizar toda a documentação clínica. Era um emprego tranquilo e previsível, até aquele incidente mudar tudo. Desde então, o sono me abandonou. A estranheza toda começou em uma sexta-feira. As sextas sempre são agitadas na clínica. Os atendimentos começam às 2 da tarde e se estendem até às 8 da noite, com o maior fluxo de pessoas entre 5 e 7. Durante meses, observei um padrão curioso. Havia uma paciente que religiosamente agendava sua consulta para as 5 em ponto, toda sexta-feira.
O intrigante é que nunca a vi entrar ou sair. No início, presumi que fosse uma consulta virtual, mas algo não se encaixava. Jamais notei o doutor usando computador, fones ou qualquer plataforma de videochamada durante esse horário. Ocasionalmente, podia ouvir sua voz em tom baixo, como se conversasse com alguém, e simplesmente deduzi que seria uma consulta por telefone, como acontecia com alguns outros pacientes. Essa rotina misteriosa perdurou por quase meio ano. O horário das 5 era intocável, uma regra que o doutor jamais quebrava. Era o único compromisso imutável em sua agenda. Mesmo quando um paciente desmarcava o horário anterior ou o seguinte pedia para adiantar, a resposta era sempre firme e direta. Não posso. O horário das 5 já está ocupado. Tudo mudou naquela tarde específica. O doutor saiu apressadamente do consultório por volta das 5:30, com um semblante pálido e uma mão pressionando o estômago. Acho que comi algo estragado. Preciso ir ao banheiro urgentemente, explicou com visível desconforto. Antes de se afastar pelo corredor, pediu-me um favor que me deixou paralisada. Pode levar um copo d'água para a paciente que está na minha sala, por favor? Aquilo não fazia sentido. Eu controlava a entrada de todas as pessoas na clínica e ninguém havia passado por mim naquele horário. Era literalmente impossível que existisse alguém no consultório sem que eu tivesse visto. Apesar da confusão, cumpri a solicitação. Fui até a pequena copa, enchi um copo com água fresca e caminhei até a porta do consultório. Bati suavemente antes de girar a maçaneta. Nenhuma resposta. Quando abri a porta, confirmei o que já suspeitava. A sala estava completamente vazia. A poltrona, onde os pacientes normalmente se sentavam, não mostrava sinal algum de ter sido usada recentemente. Deixei o copo sobre a mesa lateral e voltei para meu posto, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Quando o doutor retornou, expliquei que não havia encontrado ninguém. Inicialmente, ele me olhou com descrença, como se eu estivesse pregando algum tipo de peça. Mas, ao notar minha genuína perplexidade, seu semblante transformou-se em algo entre preocupação e resignação. Vamos verificar juntos, sugeriu, guiando-me de volta ao consultório. A sala permanecia exatamente como eu a havia deixado minutos antes. Organizada, silenciosa e, acima de tudo, vazia. O copo d'água continuava no mesmo lugar, intocado. O doutor se acomodou em sua cadeira, passou as mãos pelo rosto em um gesto de cansaço e murmurou algo que mudaria minha percepção daquele lugar para sempre. Então, ela finalmente se foi. Foi nesse momento que ouvi pela primeira vez sobre Selena. Nunca faltou a uma sessão em todos esses meses. Ele comentou em voz baixa, quase falando consigo mesmo. Sempre aqui, toda sexta, às 5 em ponto. Confusa, perguntei se ele se referia a uma paciente que atendia remotamente. Sua resposta enviou um arrepio pela minha espinha. Não, ela sempre esteve fisicamente presente. Você simplesmente nunca conseguiu vê-la. O que se seguiu foi uma revelação perturbadora. O doutor pediu que eu cancelasse a próxima meia hora de atendimentos, algo que jamais havia feito antes. Precisava me contar sobre Selena. Segundo ele, ela era diferente de qualquer paciente que já havia tratado em décadas de profissão. Quando questionada sobre sua origem, apenas mencionava um lugar muito frio, sem nunca especificar cidade ou país. Mesmo nos dias mais quentes do verão, aparecia usando um casaco pesado, como se constantemente sentisse frio. Falava pouco sobre seu passado, concentrando-se em seu presente sombrio. Descrevia-se como alguém vazia, à deriva, sem família ou amigos, sem ninguém que sentisse sua falta ou a esperasse em casa. Em momentos de maior desconexão, confessava até esquecer seu próprio nome. O doutor tentou diversas abordagens terapêuticas. Prescreveu pequenas tarefas para ancorar Selena à realidade. Visitar um parque próximo, manter um diário de pensamentos, fazer contato telefônico com algum conhecido distante.
Ela sempre concordava durante as sessões, mas retornava na semana seguinte sem ter realizado nenhuma delas. Sinto como se algo muito pesado me impedisse de me mover, relatava. Com o passar das semanas, começou a trazer elementos místicos para as sessões, afirmando estar espiritualmente amarrada a um lugar do qual desejava se libertar. O doutor, formado na tradição científica, inicialmente interpretava essas falas como metáforas para seu estado emocional, mas com o tempo começou a questionar suas próprias certezas. Houve uma sessão particularmente marcante, relatou o doutor, com uma expressão que mesclava fascínio e receio. Selena me olhou diretamente nos olhos e perguntou: Doutor, e se eu já estiver morta? Às vezes tudo ao meu redor parece tão sem vida, tão estático. Tentei responder de forma terapêutica, dizendo que com tempo e tratamento, aquela sensação de vazio poderia ser gradualmente preenchida com cores e significado. A resposta dela foi apenas um sorriso. Não um sorriso de compreensão ou esperança, mas algo vazio, como se fosse apenas um movimento mecânico de músculos sem emoção por trás. Após o episódio do consultório vazio, Selena nunca mais apareceu para suas sessões de sexta-feira. O horário das 5 ficou disponível na agenda, mas, curiosamente, nenhum outro paciente jamais foi agendado para aquele momento específico. Até mesmo os pacientes regulares, quando oferecidos aquele horário devido a remanejamentos, invariavelmente pediam outro momento, alegando um estranho desconforto com aquele horário específico, sem conseguir explicar exatamente por quê. Uma semana após seu desaparecimento, movida por uma mistura de curiosidade e inquietação, fiz uma busca minuciosa nos registros da clínica. Não encontrei absolutamente nada sobre Selena. Nenhum prontuário, nenhum comprovante de pagamento, nenhum registro de entrada no sistema de agendamento eletrônico. Quando questionei o doutor sobre a documentação física, ele revelou algo ainda mais perturbador. Eu tinha um arquivo completo sobre ela, com anotações de todas as sessões. Um dia, fui consultá-lo e havia desaparecido. Revirei todo o arquivo, mas era como se nunca tivesse existido. As semanas que se seguiram trouxeram uma nova camada de estranheza para nossa rotina. Ao fechar a clínica, especialmente nas sextas-feiras, comecei a perceber pequenas anomalias. Havia momentos em que, mesmo estando sozinha no local, sentia uma presença na sala de espera. O antigo piso de madeira emitia rangidos característicos de passos, sempre seguindo o mesmo trajeto, da entrada até a porta do consultório do doutor. No início, atribuí essas percepções à minha imaginação hiperativa, alimentada pela história que havia escutado. Mas então comecei a notar um padrão concreto e impossível de ignorar. Todas as sextas-feiras, pontualmente às 5 da tarde, a porta do consultório se abria sozinha a alguns centímetros e depois se fechava lentamente, sem que ninguém a tocasse. Nunca mais abordei o assunto com o doutor. Há perguntas que talvez seja melhor não fazermos. Apenas observo em silêncio como ele mantém um ritual particular. Todas as sextas-feiras, às 5 em ponto, fecha a porta de seu consultório e permanece lá, sozinho, ou talvez não completamente sozinho, por exatamente 1 hora. De minha mesa na recepção, às vezes ainda posso ouvir murmúrios abafados, como fragmentos de uma conversa unilateral com alguém que, pelos padrões convencionais, não deveria estar lá. Alguns mistérios, compreendi, não são feitos para serem resolvidos, apenas respeitados. Sou Xavier Miranda, psiquiatra há mais de 15 anos. Nunca me considerei medroso ou facilmente impressionável com o que escuto no consultório. Já ouvi histórias que dariam calafrios em qualquer um. Desde delírios intensos até relatos de abusos tão terríveis que fazem você desejar nunca ter nascido. Mas houve um caso,
Apenas um, que ainda me acompanha toda vez que apago as luzes do consultório e fico sozinho no escuro. Em 2012, recebi uma nova paciente. A consulta estava marcada para as 4 da tarde. Em minha agenda estava o nome de Laura, encaminhada por uma colega que desistiu do caso. Quando perguntei por quê, ela respondeu simplesmente: "Não consegui me conectar com ela. Talvez você tenha mais sorte." Laura chegou pontualmente. Andava com elegância, quase como uma atriz. Usava um vestido preto justo, saltos altos, maquiagem perfeita e cabelo preso num coque impecável. Sentou-se na minha frente com um sorriso misterioso, cruzando as pernas como se estivesse numa entrevista. Ela começou a falar com voz suave e pausada. Me contou sobre seu trabalho como recepcionista num restaurante caro, sobre as gorjetas grandes que recebia e como sabia lidar com pessoas ricas. Mas não falava com alegria. Seus olhos pareciam vazios. "O que te traz aqui hoje?" perguntei. Ela deu de ombros. "Não sei ao certo. Às vezes me sinto fora de lugar, como se eu não fosse realmente eu." Quando falamos sobre sua infância, começaram a aparecer problemas. Seu pai tinha sido militar, rígido e violento. Sua mãe era submissa e extremamente religiosa. Aos 9 anos, Laura foi mandada para um internato de freiras, onde, segundo ela, a ensinaram a não ser mulher. Não quis forçar muito. Frequentemente, as informações mais difíceis surgem naturalmente. Na semana seguinte, a pessoa que entrou no meu consultório não parecia Laura, pelo menos não como eu lembrava. Cabelo solto e bagunçado, sem maquiagem, usando jeans rasgado e camiseta de banda. Voz mais grave, postura agressiva. Olhou para mim com desconfiança. "Você é o psiquiatra", disse sem me cumprimentar. Apenas assenti. Jogou-se na poltrona como se estivesse em casa. "Me mandaram aqui porque bati num cara com uma garrafa. Aparentemente isso é problema." Falou de bares, noites sem memória, homens que tinha agredido. Disse que se chamava José. Não comentei sobre a mudança de nome. Em casos assim, é melhor deixar o paciente seguir seu próprio caminho. Quando a sessão acabou, saiu sem se despedir. Na terceira consulta, outra mudança. A pessoa que chegou era quieta, parecia quebrada por dentro. Cabelo preso num rabo mal feito, sem expressão no rosto. Sentou-se sem me olhar. "Me chamo Carmen", disse quase num sussurro. "Não quero estar aqui." Demorou para falar, mas quando falou, sua voz tremia. Disse que não conseguia distinguir o que era real, que às vezes acordava com roupas que não lembrava ter comprado ou encontrava mensagens no celular que não lembrava ter enviado. Chorou durante quase toda a hora, enquanto eu observava como aquela mulher se dividia na minha frente. Diagnóstico inicial: transtorno de identidade dissociativo. Começamos um tratamento gradual. A cada sessão, aparecia uma personalidade diferente. Além de Laura, José e Carmen, outras surgiram. Uma menina de 8 anos que queria brincar com bonecas, um homem mais velho que falava frases em latim, uma adolescente que não deixava ninguém tocá-la. Cada um tinha suas próprias memórias, traumas e hábitos. Um odiava doces, outro só comia chocolate. Um tinha alergia a perfume, outro usava perfume demais. O corpo era um só, mas dentro viviam muitos. Numa das sessões mais confusas, surgiu uma nova personalidade que eu não conhecia. Era Elisa. Diferente das outras. Não gritava, não chorava, não xingava. Apenas sentou, olhou nos meus olhos e perguntou algo que nunca esqueci. E se não somos partes dela? E se ela é apenas algo que inventamos? Fiquei sem palavras. Por mais estranho que pareça, aquela pergunta fazia sentido. E se todas aquelas personalidades não fossem pedaços de uma mulher, mas essa mulher tivesse nascido como um recipiente vazio para abrigá-las? E se Laura, ou quem quer que fosse realmente, não passasse de uma ilusão? Coisas estranhas começaram a acontecer fora do consultório.
Um dia, recebi um telefonema da polícia. Minha paciente tinha sido detida por causar confusão em público. Não lembrava de nada. No dia seguinte, me mandou um e-mail. Obrigada pela ajuda. Não preciso mais voltar. Me tentei entrar em contato. O telefone estava desligado. Ninguém atendia no endereço que eu tinha. Uma semana depois, ela apareceu no meu escritório. Parecia diferente. Nem Laura, nem José, nem Carmen, apenas ela, sem nome definido. Sentou e me olhou com olhos cansados. Enterrei todos eles, me disse, um por um. Perguntei o que ela queria dizer. Explicou que tinha feito um ritual. Cada noite escrevia uma carta para cada personalidade. Depois, ia até o bosque atrás de sua casa e enterrava cada carta junto com algo que pertencia àquela personalidade. Um batom para Laura, um isqueiro para José, uma boneca para a menina, um crucifixo para Carmen. E funcionou? Perguntei. Ela sorriu levemente. Finalmente está silencioso aqui dentro. Essa foi nossa última sessão. Meses se passaram sem notícias dela. Então, um dia, enquanto folheava um jornal velho na sala de espera de uma repartição pública, vi seu rosto numa notícia policial. A foto não era recente, mas era ela. A manchete dizia: mulher encontrada morta, suspeita de suicídio. A notícia dizia que a haviam encontrado deitada na cama, com expressão tranquila. Ao lado dela, uma caixa com objetos pessoais enterrados, ainda com terra. Sobre seu peito, um envelope com uma carta endereçada a quem um dia ouviu nossas vozes. Nunca soube se aquela morte foi libertação ou condenação, mas desde então não aceitei mais casos de dissociação. Algumas portas, depois de abertas, não deveriam ser fechadas. Você nunca sabe o que pode ficar preso lá dentro ou, pior, o que pode sair. Nas noites em que não consigo dormir, às vezes ouço uma voz suave chamando meu nome de algum canto da casa. Às vezes é grave, às vezes parece de criança, mas sempre sinto a mesma presença, como se todas aquelas vozes não tivessem sido realmente enterradas, apenas mudado de lugar, como se agora vivessem dentro de mim. Trabalho como psicólogo clínico há mais de 20 anos. Já vi de tudo nessa profissão. Pessoas lutando contra vícios devastadores, famílias destroçadas pelo luto, pacientes com transtornos graves que os desconectavam da realidade. Há dias em que volto para casa carregando um peso invisível, as dores que testemunhei nas sessões daquele dia. Mas entre milhares de histórias que escutei, existe uma que ainda me assombra nas noites mais silenciosas. Uma que deixou marcas que o tempo não consegue apagar. Foi em meados de 2018. Eu mantinha um consultório modesto em Mérida, trabalhando de forma independente. A agenda não era cheia, mas mesmo assim, as contas no fim do mês eram sempre motivo de preocupação. Numa terça-feira particularmente quente, recebi uma nova consulta. Um casal que aparentava ter por volta de 30 anos. Lembro-me bem deles. O homem vestia-se com um cuidado quase obsessivo, cada peça de roupa perfeitamente alinhada. Seu sorriso era ensaiado, seus gestos calculados. A mulher, porém, era o oposto completo. Parecia estar se desfazendo aos poucos. Suas olheiras contavam histórias de noites sem dormir, e seus lábios estavam tão ressecados que apresentavam pequenas feridas. Viemos por indicação do Rodrigo, disse o homem, referindo-se a um colega meu. Estamos precisando de terapia de casal. Inicialmente, o caso parecia rotineiro. Relataram problemas comuns nos relacionamentos, discussões frequentes, inseguranças, uma traição do passado que ainda era motivo de desconfiança, dificuldades financeiras que ampliavam as tensões diárias. Escutei atentamente, como sempre faço. Foi após a terceira sessão que comecei a perceber algo perturbador. Ela só falava quando ele permitia, com um discreto movimento de sobrancelhas ou um leve aceno de cabeça. Suas frases eram curtas, como se tivesse ensaiado cada palavra.
Durante 8 semanas consecutivas, eles compareceram pontualmente às quintas-feiras, às 16 horas. Falavam sobre querer reconstruir o que tinham, sobre como se amavam, mas não conseguiam mais se comunicar. Foi a linguagem não verbal dela, porém que disparou meus alertas internos. O jeito como suas mãos tremiam ao segurar o copo d'água, como ela se encolhia imperceptivelmente toda vez que ele elevava o tom de voz, mesmo que fosse apenas para enfatizar algum ponto. No 5º encontro, algo mudou. Eles trouxeram sua filha, uma menina de aproximadamente 6 anos, magreza evidente, cabelos escuros e lisos, presos com uma fita desbotada. Seu nome era Alice. Enquanto os pais entravam no consultório, ela ficou na sala de espera, sentada em um canto. Através da janela de vidro na porta, observei-a ocasionalmente. Diferente das crianças que normalmente esperam pelos pais, Alice não se mexia, não explorava o ambiente. Apenas permanecia imóvel, como se tivesse medo de ocupar espaço. Em suas mãos pequenas, segurava com força uma boneca velha, de vestido azul e com um braço visivelmente danificado por algum tipo de queimadura. Muitos pais não têm com quem deixar os filhos, pensei naquele momento, sem dar maior importância ao comportamento da criança. Tudo mudou na 7ª consulta. O casal chegou com Alice novamente, mas desta vez algo inesperado aconteceu. Doutor, esquecemos uns documentos importantes no carro. Podemos descer rapidamente para buscá-los? Perguntou o pai. Algo naquela situação me pareceu estranho. Por que não deixar a esposa na sessão enquanto ele buscava os papéis? Por que ambos precisavam ir? Mas aceitei e fiquei sozinho com a menina no consultório. Você gosta de desenhar, Alice? Perguntei gentilmente, oferecendo um doce e uma folha com lápis coloridos. Sim, respondeu em um sussurro quase inaudível, sem levantar os olhos. E como se chama sua boneca? Continuei, tentando estabelecer alguma conexão. Ela hesitou antes de responder. É a Maria. Ela não fala mais. A forma como disse aquilo, com uma naturalidade assustadora, me fez observar o brinquedo com mais atenção. O braço da boneca não estava apenas danificado, havia sido deliberadamente derretido. Na superfície plástica, pequenas marcas de caneta formavam o que pareciam ser letras ou símbolos. A cabeça estava parcialmente envolta por um pedaço de tecido sujo. Maria está doente? Perguntei casualmente. A resposta veio sem emoção, como se estivesse relatando algo banal. Ela tem que ficar quietinha, senão recebe castigo. Eu mostrei para ela como fazer. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Tentei manter a compostura profissional enquanto processava o significado daquelas palavras. O que são essas marcas na boneca, Alice? São os nomes, ela respondeu. Você pode me mostrar o que está escrito? A menina fez que não com a cabeça, e depois de alguns segundos de silêncio, levantou lentamente a manga de sua blusa. Na parte interna do antebraço, havia uma marca linear, não muito profunda, mas inconfundivelmente causada por um objeto quente, possivelmente um isqueiro ou cigarro. Com a voz mais calma que consegui manter, perguntei, quem fez isso em você, Alice? Seus olhos finalmente encontraram os meus quando respondeu, a mesma pessoa que machucou a Maria. Antes que pudesse fazer mais perguntas, ouvi os passos dos pais retornando. Rapidamente ofereci outro doce à menina e mudei o assunto. Eles entraram no consultório e continuamos a sessão como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite, após documentar meticulosamente cada detalhe da conversa com Alice, o sono não veio. A imagem daquela criança e sua boneca danificada me perseguiu até o amanhecer. Na sessão seguinte, tomei uma decisão profissional difícil, mas necessária. Gostaria de propor algo diferente hoje, disse ao casal assim que se sentaram. Como parte do processo terapêutico, seria importante ter uma breve conversa individual com Alice. É um procedimento padrão que nos ajuda a compreender melhor a dinâmica familiar. O silêncio que se seguiu foi tenso.
A mãe pareceu momentaneamente aliviada, como se uma porta estivesse sendo aberta. O pai, no entanto, enrijeceu visivelmente. Não vejo necessidade disso, respondeu secamente. Viemos aqui para tratar nosso casamento, não para envolver nossa filha. Entendo sua preocupação, continuei com firmeza. Mas notei algumas marcas no braço de Alice que me preocupam como profissional. Tenho o dever legal de investigar sinais de possível abuso. A transformação foi imediata. O homem que até então mantinha uma fachada de cordialidade explodiu em fúria contida. Como se atreve? Sibilou entre dentes. Crianças se machucam o tempo todo. Ela caiu da bicicleta semana passada. É isso que você está insinuando? Que nós... Não terminou a frase. Levantou-se abruptamente, puxando a esposa pelo braço. Vamos embora. Agora. A mulher não resistiu. Com olhos marejados, pegou Alice pela mão e saíram apressadamente do consultório. Naquela mesma tarde, fiz a denúncia formal às autoridades. Apresentei relatório detalhado com todas as observações clínicas, transcrições aproximadas dos diálogos e descrição das marcas físicas. Quando os investigadores tentaram localizar a família, descobriram que o endereço fornecido não existia. O número de telefone registrado em minha ficha pertencia a um telefone descartável, já desativado. Os nomes que haviam me dado não constavam em nenhum registro oficial da cidade. Era como se tivessem sido fantasmas. As semanas se transformaram em meses. Não houve desenvolvimentos no caso. Alice e seus pais simplesmente desapareceram. Eu havia feito tudo o que estava ao meu alcance profissional, mas a sensação de impotência não diminuía. Exatamente um mês após o último encontro, enquanto organizava o consultório para receber um novo paciente, encontrei algo escondido no espaço entre o sofá e a parede. Um local impossível de ser visto durante a limpeza rotineira. Era a boneca Maria, com seu vestido azul e braço queimado. Em seu ventre de plástico, notei algo que não havia percebido antes. Um pequeno corte, e dentro dele, um papel dobrado minuciosamente. Uma sequência de números escritos com letra infantil trêmula. Jamais saberei com certeza se Alice deixou a boneca propositalmente naquele dia, escondida de forma que só seria encontrada muito tempo depois. Se foi um pedido silencioso de ajuda ou apenas o esquecimento acidental de um objeto querido. Entreguei a boneca e o papel às autoridades, mas nunca soube se aquelas pistas levaram a algum lugar. Guardei para mim mesmo as consequências psicológicas daquele caso. Os pesadelos em que vejo a boneca ganhar vida, olhando-me com olhos acusadores, como se perguntasse por que não fiz mais. As noites em que acordo sobressaltado, acreditando ter ouvido a voz suave de Alice repetindo: "Ela tem que ficar quietinha, senão recebe castigo." Hoje, minha prática profissional mudou significativamente. Não permito mais que crianças aguardem sozinhas na sala de espera, independentemente da idade. Desenvolvi protocolos específicos para identificar sinais de violência doméstica nas famílias que atendo. Fiz cursos de especialização em psicologia infantil e trauma, porque aprendi da maneira mais dolorosa que, às vezes, o sofrimento mais profundo vem escondido nos gestos mais sutis, e que o silêncio de uma criança pode conter histórias mais sombrias que qualquer palavra jamais poderia expressar. Às vezes, a tragédia não está apenas nos pensamentos perturbados que tratamos em nossos consultórios. Está materializada ali mesmo, sentada com pernas balançando, olhos vazios, agarrada a uma boneca quebrada que carrega cicatrizes idênticas às suas.